18 de maio de 2014. Título: O Ministério de Profeta. Textual. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos e variedade de línguas. Verdade prática: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, 29, Efésios, capítulo 4, de 11 a 13. Vamos ler. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Pai, mais uma vez, Senhor, estamos a falar contigo. Abre, Senhor, a porta da tua palavra. Abre, Senhor, essa porta. Abre também, Senhor, os nossos corações, que haja um terreno, Senhor, totalmente preparado, propício, Senhor, para receber a boa semente. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Estamos, Senhor, caminhando em sua direção. Faz levantar, Senhor, os nossos passos, a nossa vida, porque eu tenho certeza que a tua luz vai raiando sobre nós. Ó Pai, que haja um belo encontro do nosso levantar com a tua luz. E que esta luz seja a tua palavra, a tua presença, tão forte, Senhor, em nossa vida. Conforta, consola, edifica os teus filhos. Tira, Senhor, da mente, do coração, aquilo, Senhor, que se alojou e tem causado efeitos desastrosos, e tem, Senhor, gerado tanto desconforto, Pai. Somente a tua palavra para limpar. Somente a tua palavra, Senhor, para nos deixar purificado. Senhor, que a lâmpada dos nossos pés não seja, Senhor, a nossa consciência, o nosso conhecimento, mas que seja, Senhor, a tua palavra, para que possamos nos conduzir de forma segura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos chegando praticamente quase à conclusão desse trimestre, porém nós temos ainda assuntos muito importantes para tratar, e hoje nós estamos tratando um assunto de muita urgência na igreja e de muita necessidade, em especial nos últimos dias que a igreja está vivendo aqui na Terra. Dom de profecia, ou ministério de profeta. Tem diferença? Tem diferença? Tem diferença.
E como tem diferença? Qual é a diferença que tem ministério de profeta e dons de profecia? Eis aí já uma diferença. A diferença, irmãos, grave bem isso, porque isso tem causado muita confusão. Dons de profecia, entregada pelo Espírito Santo à igreja, esse dom, ele visa consolar, exortar e edificar a igreja. Esse dom, ele visa consolar, edificar e exortar a igreja. Esse exortar essa palavra vem e às vezes soa em nossos ouvidos como que bater a vara. Não, é um ensino, uma demonstração, um ajuste. Então, este dom na igreja, ele é um dom que as pessoas, essa pessoa é bem querida na igreja. Porque, veja bem, alguém que consola, alguém que edifica, admoesta, é um conselheiro na igreja, é um ajudador, é uma pessoa que está amparando, lhe ajudando. Agora, irmãos, ministério de profeta, aí essa pessoa, geralmente, que diga Jeremias, que diga os demais profetas que profetizaram no passado, já ele tem um outro perfil bem diferente dos dons que os irmãos recebem do Espírito Santo. Foi por isso que o apóstolo São Paulo diz: todos vós podeis profetizar. É neste dom de profecia. Quando Paulo disse: todos vós podeis profetizar, está ligado ao dom de profecia. Agora, ministério de profeta já não é para todos. Já não é para todos. É tanto que a nossa leitura bíblica em classe já dá esta orientação. Ele disse: porventura são todos profetas? São todos doutores? São todos mestres? Aí já não é todos. Isso é de suma importância, viu, irmãos? Isso aí é um ponto importantíssimo na Igreja de Cristo hoje. É que as pessoas juntam esses dois dons em um só. E faz uma confusão muito forte na cabeça. E todos podeis profetizar, então eu sou profeta, tenho esse ministério de profeta. Não. É bem diferente. Vamos, irmãos, para a nossa introdução. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos... estou aqui na lição anterior. A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. O ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, irmãos, vamos partir já de um ponto. A lei e os profetas duraram até João. Vou repetir. A lei e os profetas
duraram até João. Aquele ministério de profeta na velha aliança encerrou com João Batista. Ele foi o último profeta. Porque os profetas da velha aliança, eles abordavam praticamente 5, 6 itens só. Não mais que isso. Eles abordavam a idolatria, eles abordavam o pecado em geral, eles convergiam o povo para receber o Messias, eles abordavam os problemas de classe social. Enfim, eles se resumiam em poucos itens. E, em especial, a chegada do Messias. Eles ajuntavam o povo e queriam que o povo se afastasse da adoração de outros deuses, abordavam os pecados de prostituição, adultério e outros pecados. Mas, em síntese, irmãos, não fugiam muito desses pontos. Não fugiam muito. E o último que chegou foi João Batista, apontando a chegada do Messias. Era o Messias. Tudo se convergia ao Messias. E João foi o último. Agora, esse ministério de profeta, um profeta andarilho, andando, um profeta com essa magnitude, com esse ministério, encerrou. Não tem mais esse ministério. Não tem. Porque na velha aliança se tratava desses assuntos e culminou em João. Culminou em João. A Bíblia nos fala que os primeiros profetas, a Bíblia nos fala que Abraão foi um profeta. Ele profetizou. Ele profetizou o futuro. Ele desejava muito a Canaã celestial. Esperava uma cidade quando o artífice e construtor é Deus. Ele tinha uma visão profética. A Bíblia nos fala que outros, Moisés, foi um profeta. Apesar de não ter um ministério profético, mas ele foi um profeta. Ele profetizou algumas vezes. E uma vez ele profetizou, disse: vai chegar um outro varão semelhante a mim. Não igual a mim, porque igual a Jesus não tem ninguém, mas semelhante a mim. Ele profetizou, ele foi um profeta. Agora, a instituição dos profetas, da linha sacerdotal, araônica, foi instituído por Deus lá no deserto. E desde então, esses profetas passaram a profetizar, e feliz é a nação que tem um profeta. Então a nação de Israel foi uma nação privilegiada, porque ela tinha a boca de Deus no meio do seu povo. As demais nações não tinham esse privilégio. As demais nações não tinham a boca de Deus. Tinha lá os seus profetas, mas eram falsos profetas, que enganavam o povo. Mas o povo de Deus tinha a boca de Deus. Que privilégio, que coisa linda, irmãos. O povo caminhava e a boca de Deus caminhava junto com eles. Mas eles não se apercebiam muito disso e não dava tanto valor. Porque aquilo que vem, irmãos, assim, que chega sem muito esforço, as pessoas têm por tendência não valorizar. As demais nações não tinham a verdadeira água. Israel tinha. Tinha a boca de Deus. Agora, a linha sacerdotal e os profetas no deserto, e depois a escola dos profetas que Samuel instituiu
ele padronizou, colocou uma escola e agora dava assim uma moral. Então, quando um daqueles profetas saíam da escola e começavam a caminhar, era um homem que tinha assim uma respeitabilidade maior do que alguém que não pertencia a uma escola. Então, a escola de Samuel, a escola de Elias, a escola de Eliseu, são escolas de profetas. Nos dias de Davi, o profeta Natã gozava de um status muito bom. Ele morava no palácio, ele gozava de uma liberdade. E nos dias de Davi, o profeta Natã era mais um conselheiro. Ele estava ali no reino, junto com Davi, junto com Aitofel e outros conselheiros de Davi, gozavam de uma respeitabilidade muito grande. Com a morte de Davi, a chegada de Salomão, e com a divisão dos reinos, de Jeroboão I e Roboão, a divisão do reino do norte com o reino do sul, as 10 tribos que seguiram Jeroboão, e as 2 tribos que seguiram Roboão, o reino do sul, a coisa começou a tomar outra dimensão. Começou a mudar. Porque o reino do norte, os profetas que Deus foi levantando para apontar as falhas dos reis, dos governantes, aí a coisa começou a tomar outra dimensão, 18 dinastias se quebrando ao longo do tempo, e Deus trabalhando com os profetas, e levantando o profeta, e o último que levantou foi o profeta Oséias, o último dos profetas. E nesta época, os profetas eram perseguidos, eram mortos, eram marginalizados, não marginalizado no sentido de marginal. A gente tem essa palavra marginal hoje como um bandido. Não, a palavra marginal significa dizer que você está à margem de uma sociedade, não eram ouvidos, não queriam ser, os reis não queriam ouvir esses homens, e eles levantavam com uma mensagem dura, tanto que eles falavam: veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, não era uma palavra deles. E Jeremias, ele, quando profetizava, ele tinha até medo, irmão. Jeremias capítulo 35, estava lendo, não sei se eu vou achar aqui. Exatamente. Você não vai me matar? Eu li aqui, irmãos, mas está em 35. Bom, se alguém achar aí, nós estaremos lendo. Mas a frase que ele disse é esta mesmo. Disse: rei, se eu disser aquilo que Deus está mandando lhe dizer, você não vai me matar? Eu não serei morto? Achei, 38, versículo 15. Disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te, eu ouvir-me-ás?
Olha a situação dos profetas, irmãos. Olha como eles viviam. Era a situação desses homens que profetizavam na velha aliança. Eles estavam encurralados. Eles viviam à margem. Eles não tinham assim um status. Como o profeta Natã, nos dias de Davi, que almoçava com o rei. O profeta Isaías, ele também tinha uma afinidade muito grande com o rei. É tanto que ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele morava lá, irmão. Tinha um privilégio muito grande. Tinha um status muito grande. Mas, quando divide o reino, e que Jeroboão I faz aquele estrago todo, causa uma divisão, e levanta em Betel um altar, e em Dan outro altar, para o povo não se achegar até Jerusalém para adorar o verdadeiro Deus, a idolatria, o pecado se alastrou, e Deus levantava profeta no reino do sul, para ir para o reino do norte profetizar, e eles eram assim duramente hostilizados e perseguidos, e eles eram a boca de Deus naquela época. Ele está afirmando, né? Você tinha certeza? Tinha certeza. Era essa a situação, irmão. Como eu disse aos irmãos, o dom de profecia não tem essa característica, assim, porque quem recebe este dom, ele é bem quisto, assim, é um conselheiro na igreja, ele é uma pessoa assim muito quista, mas o dom esse dom profético, qual o final de João Batista? Como ele morreu? Ele morreu, irmão. Ele passava na casa do rei e apontava os seus problemas. E para a mulher não ouvir mais, disse, olha, meu esposo, dá um fim nesse homem. Ele passa aqui e fica falando as coisas aí, eu não quero ouvir mais não. Então você dá um jeito nele. Dá um fim nesse homem. Ele é profeta, ele põe ele no calabouço, para ele não ficar mais andando aqui falando nada. Aí o profeta João foi parar no cárcere, e os irmãos conhecem bem a história. Ele foi degolado. Sua cabeça teve um valor maior do que a metade do reino de Herodes. Então a nossa cabeça, a nossa postura de falar a verdade, custa caro. Custa. E esse ministério de profeta, ao longo do tempo, vem custando muito para muitas pessoas, muito caro. Porque ele vem para dar uma sustentação de suma importância. Eu diria aos irmãos que os apóstolos, até a Bíblia afirma, que o ministério de apóstolo e de profeta, eles andam muito juntos. Estão muito próximo um do outro. Muito próximo. E a Bíblia diz, os apóstolos e os profetas. Os apóstolos e os profetas. Eu diria aos irmãos, Pedro era um apóstolo? Sim ou não? Sim. Ele era profeta? Ele tinha esse dom ministerial de profeta? Sim. Sim. Ele era apóstolo e também tinha um dom de profeta. Aquilo que aconteceu com Ananias foi o quê? Aquilo foi o
o dom ministerial de profeta. Veja bem, irmãos, esse dom ministerial de profeta, ele fala passado, presente e futuro. Este dom fala passado, presente e futuro. O dom de profecia, não. O dom de profecia consola, exorta, edifica. Quando o dom se manifestou na vida de Pedro, ele apontou uma coisa, um ato passado. Um ato passado. Os dois tramaram em casa, venderam a casa por X e entregaram Y. E Paulo disse, vocês não mentiram a nós, mas mentiram ao Espírito Santo. E quando Pedro pronunciou essas palavras, ali, irmão, se revelou um dom profético. E houve ali uma execução sumária. Ananias caiu imediatamente morto. E daqui a alguns minutos, depois de 3 horas, mais ou menos, é isso, né? 3 horas, que a última vez eu fui corrigido pela irmã Áurea, ela está muito atenta, eu falei 30 minutos. 3 horas, Safira chega e recebe a mesma ordem do Espírito Santo. Então Pedro disse, vocês não mentiram a nós, mas vocês mentiram ao Espírito Santo. Safira disse, pelo mesmo caminho que o teu esposo foi, você vai também. Ela caiu. Houve, irmãos, um grande temor no meio da igreja. Houve um grande temor. Este dom ministerial de profeta estava na vida de Pedro. Então, é possível você ser um apóstolo, ter o dom apostolado e também você ter o dom ministerial de profeta. Dom de cura. Marcos, quer falar? É só perguntar assim, ó. E quando a pessoa Deus fala e ela não entrega aquilo que Deus falou. Deus está mandando falar com uma pessoa, um exemplo, e eu não entrego. O que vem essa consequência na gente? Porque é coisa muito séria. Eu queria só saber isso aí, porque várias coisas, muito tempo já desse ministério que Deus vem trazendo, e Deus fala tal coisa assim, depois passa um tempo, eu encaro aquilo ali, e depois eu digo assim, por que eu não falei? E aí o pecado já arrebentou todo o corpo de Cristo, e a gente fica assim, por que eu não falei? Aí o que vem? Doença? Que eu vou vivo morrendo. Acho que vem doença. Vem doença. Eu queria só saber isso aí, para tirar dúvida. Olha, irmão, se Deus lhe dá uma palavra você entregar e você não entrega, obviamente, alguma coisa Deus vai requerer. Se não agora, lá na frente. Porque nós somos pedras vivas na igreja e o nosso lugar na igreja é de suma importância. Nós não somos mais os fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja foram lançados pelos apóstolos, e nós estamos estudando hoje aqui, os profetas. Foram os fundamentos da igreja. Então é de suma importância. Agora, quando alguém não entrega, irmãos, uma palavra, Deus levanta outro. Amém? Ele levanta outro. Eu disse, se vocês se calarem, essas pedras clamarão. Deus não abriu a boca da jumenta para falar com Balaão? Então, Deus, ele... Uma coisa é certa, irmãos, os desígnios de Deus, assim, os projetos de Deus, ninguém vai impedir. Deus disse para Jonas, Jonas, você tem que caminhar 3 dias na cidade de Nínive. Ele andou quantos dias? Os 3 dias? Não. Ele falava ainda com descaso ainda. Se vocês não se arrepender, Nínive será destruída. Só falava isso.
E foi o suficiente, irmãos, para a cidade se converter. Porque Deus tinha um plano com aquela grande cidade. Deus tinha um plano, Deus queria salvar Nínive. Deus tinha um sonho de salvar aquela cidade, um projeto. Deus queria dar mais uma oportunidade para aquela cidade. E por isso ele insistiu com Jonas. Jonas disse, eu não vou para outro caminho, eu vou para outra direção, eu vou para a Espanha, eu vou bem longe dessa cidade, eu quero que essa cidade não receba a palavra, eu quero que Deus fique irado e destrói esses homens. Era o desejo de Jonas. E às vezes, irmão, esse sentimento, a gente fala muito de Jonas, mas às vezes esse sentimento paira no nosso coração. Um pouquinho desse sentimento. Tomara que Deus destrua fulano. Tomara que Deus pesa a mão. Tomara que aconteça coisa de mal para fulano, porque essa pessoa me perturba muito, faz muitos males. Mas Deus lá em cima está dizendo, não, eu não quero destruir Nínive. Eu quero salvar Nínive. Eles são um povo perverso? São. Mas eu quero salvar essa cidade. E Jonas entrou com descaso, falando assim, sem muita... Mas a mensagem se propagou e chegou no rei, e o rei ouviu, se humilhou, declarou jejum, até para os animais, e Deus disse, está vendo, Jonas? Só faltava eles ouviram a palavra. Eles se arrependeram. E Jonas ficou triste porque eles se arrependeram. É impressionante, irmão. Jonas disse, não é isso que eu queria. Irmãos, nós somos muito birrentos. Sim ou não? Nós somos muito birrentos. Vamos admitir, irmão? Nós somos muito birrentos. E parece que se aflora. É por isso que nós estamos em construção. Esse edifício não está pronto ainda. Está sendo construído. E às vezes se aflora um certo instinto assim, humano, parece que uma mão escapa da cruz, e a mão força e sai dos cravos, sai, e diz, meu Deus, irmãos, um crente com as mãos soltas da cruz é um problema. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa aos irmãos. Quando Deus fala na igreja, o dom de profecia, ele vem consolar, exortar, edificar a igreja. Deus fala com muito amor, viu, irmão? Deus fala com muito amor. Mesmo o dom ministerial, profeta, ele vem também com amor. Não vem com ódio, não. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Há pessoas que se intitulam profetas, irmão, e parece meio macumbeiro. Se você não obedecer, vai vir uma praga sobre a sua vida. Não. Se afasta dessas coisas, viu, irmão? Deus não tem esse foco de ameaçar com praga, uma doença que Deus vai te colocar na cama se você não se arrepender. Não, irmãos. Quando Davi foi procurado, Natan foi procurar Davi, olha que ele tinha feito algo terrível, irmão. Cometido um assassinato. E não foi só o esposo de Batseba que morreu naquela emboscada, não. Morreu mais pessoas. A gente já fala assim, Davi cometeu um. Não, irmão, ali houve um grupo de pessoas ali, e pessoas ligadas ao reino, que morreram junto, que estavam junto com, agora me esqueci o nome do moço, Urias. Muito bem, Mudercival. Urias, a gente fala, Urias morreu. Urias morreu junto com um grupo de pessoas. Porque o exército recuou e ficou ali um grupo de pessoas que estavam junto com Urias, que também foram mortos naquele dia. Então, a intenção de Davi de atingir Urias, atingiu outras pessoas. Então, ele cometeu assassinatos indiretamente, a ordem do rei, e o pecado. Agora vem o profeta, irmão.
o homem de Deus, ele chega ali, ele não chega ali, irmão, para dizer, olha, eu vou te caçar, você, Davi. Eu vou te dar uma mensagem, eu vou lhe entregar uma mensagem para lhe trazer destruição. Você vai ser destruído. Irmãos, percebe que o profeta, ele vem para a mensagem, foi. Pegou Davi? Pegou Davi. Atingiu Davi? Atingiu. Mas qual foi o efeito da mensagem? Qual foi o efeito? Voltar Davi ao patamar de se relacionar com Deus. De voltar Davi a ter comunhão com o Senhor. Então o profeta não está ali para deixar o chicote e jogar para fora. Vocês não estão entendendo assim? O conceito profético é trazer a nação aos caminhos do Senhor. É trazer o povo a servir ao Senhor. É trazer o povo que está servindo outros deuses a servir o Deus verdadeiro. Esse é o ministério dos profetas. Não é Deus. Com muito jeitinho, refletir. Essa é a mensagem profética de Deus, irmão. Agora, sobre esse detalhe, eu tenho para mim que quem armou toda aquela trama, quem tomou a mulher do próximo, quem mandou o próximo para a guerra para morrer, o Davi estava disposto a matar mais gente, viu? Naquela altura da situação, se o Natan não tivesse a prudência, aí o profeta, não é só questão de amor, porque ele amava Davi, ele queria o bem do reino, ele queria bem de Davi, mas não foi só amor, não, foi prudência, porque ele sabia que se ele chegasse e batesse de frente com o Davi topava com ele e matava ele. Então, aquilo ali foi uma prudência de Deus para sensibilizar o Davi. O Natan chegou com aquela historinha, contou aquela historinha, ele armou uma armadilha para o Davi cair dentro. Porque ele armou uma história bem armada, em que mexeu com o novo homem de Davi, vamos assim dizer, porque o velho homem matou Urias, o velho Davi mataria o Natan também. Então, ele armou aquela história bem armadinha. O Espírito de Deus conduziu Davi a ser sensibilizado com a história do homem e da ovelhinha, e agora Natan tem poder para dizer o seguinte: esse homem, Davi, é você. Ah, pequei. Porque até aquela hora, se alguém chegasse e batesse de frente com Davi, a cabeça estava cortada. Eu diria assim, irmãos, Davi estava disposto a... Na verdade, assim, vamos entender assim, esmiuçar mais isso aí. Quando Davi chama Urias para tomar vinho, e deu vinho, bebe mais um pouco, e a hora que, não, bebe mais um pouco de vinho. Ele embriagou Urias, e disse, Urias, vai para sua casa. E ele estava embriagado também no pecado, Urias, Davi. Qual era a intenção do rei Davi, dando vinho para Urias? Tampar o sol com a peneira. Tampar o sol com a peneira, porque ele vai para casa, e se o filho nasce... E disse, não, mas o Urias veio para casa. Então, ele não estava, assim, a priori, com intenção de matar Urias. Ele queria tampar o sol com a peneira. Como, no outro dia, o mensageiro disse, o rei, Urias está aí. Mas Urias está onde? Ele dormiu aqui na porta do palácio. Não foi para casa. Agora, vamos tomar outra providência. Então, vamos para o plano B. O A falhou. Não, já era o plano C. Porque Urias vem da guerra e não vai para casa. Fica dormindo ali na porta. Davi fica sabendo que Urias não vai para casa. Aí, Davi chama Urias e diz, Urias, por que você não está dormindo na sua casa? Disse, eu não vou dormir em casa, rei, sabendo que os meus irmãos estão dando a vida na guerra. Eu não me sinto bem com isso. Eu era para me estar lá guerreando com eles. Eu sei do meu papel na guerra. Eu sei da minha importância. Os meus irmãos estão sentindo a minha falta.
e eu dormi na minha cama, rei, eu não me sinto bem. Eu vou dormir no chão. Ele encostava no canto e dormia. Aí o rei, plano A falhou. O plano B, Davinho, falhou também. Então vamos para o plano C. Disse, tá bom então. Davi foi no seu aposento, lá na sua escrivania, e redigiu a carta. Chama Urias aqui. Urias, entrega para o capitão Joabe. Foi isso que aconteceu, irmãos. Então, os irmãos percebem que, assim, a priori, a intenção não era matar. Mas Deus fez com que fosse assim. Porque senão não teria outro caminho. Agora, na questão de matar o profeta Natã, eu penso, respeito o pastor Paulo, mas Davi sabia muito bem quem era um profeta. A linha sacerdotal, quando Saul matou os profetas, porque os profetas deram alimento para ele, Davi chorou muito, porque ele sabia que era uma autoridade constituída por Deus. Davi sabia reconhecer quem eram os profetas, quem eram os sacerdotes. Isto, irmãos, nós precisamos também reconhecer as autoridades constituídas por Deus. Davi, muito cedo ele entendeu isso. É tanto que ele não tocava em Saul, porque era um rei. Porque era um rei. Mas que Davi estava perdidinho, não sabia o que fazia, ele estava. Ele estava, assim, tentando arrumar o meio de resolver o problema. Estava desorientado. Estava desorientado. O espírito se afastou dele. Se afastou dele. Porque quando ele cometeu o adultério, quando ele começou a planejar todo o mal contra Urias, o Espírito de Deus se afastou. E aí cumpre a palavra, que um abismo vai chamando outro abismo. Outro abismo. Ele não queria matar Urias, porque Urias, irmãos, era um amigão dele. Urias era um amigo muito próximo de Davi. Então ele cometeu algo que ele não queria. Mas quando você começa a descer degraus... Você esquece a amizade. Esquece. Disse, o único jeito de salvar o meu reino é matar esse homem e dar um jeito na situação. Eu me caso com essa mulher. Ela fica viúva e dou um jeito na coisa. Muito bem. Vamos prosseguir aqui, que eu tenho só mais 35 minutos. Agora, é gostoso, né, irmãos? Marcos, só mais uma coisinha. Sobre a questão de rei matar profeta, muitos reis mataram profetas. E até reis que eram tidos como Reino do Sul. Rei que era tido como do lado do bem. Não era rei do lado do norte, que os reis, a sua grande maioria, foi comprometida com o pecado, que matava os profetas. No sul também, nós vamos encontrar rei do sul açoitando o profeta, matando o profeta. Quer dizer, quando a mensagem do profeta é contra a vontade de um rei, que já não está muito bem na presença de Deus, ele lança a mão dessa estratégia de eliminar o sujeito que está contra ele. Eu diria assim que Davi ele tinha uma posição muito forte na questão de ungidos, linha sacerdotal. Davi tinha isso muito nele. É tanto que o pessoal, Joabe e os outros amigos de Davi, ficaram muito indignados quando Davi disse, não mata o rei Saul. Davi tinha temor, porque ele era homem de Deus, ele sabia que ele estava em desobediência. Davi tinha temor e respeito pelos profetas, porque ele tinha temor a Deus, e ele sabia que ele estava em desobediência. Então, às vezes, quando cometemos pecados, mesmo se somos verdadeiros servos de Deus, nós sabemos a nossa desobediência. Então, existem diferenças, independente dele ser rei ou dele ser escravo, em ser servo de Deus. Quando a gente é servo de Deus, independente de ser rei ou escravo, a gente teme a Deus e o Espírito Santo nos mostra a nossa desobediência. Amém? Amém. Muito bem. O mais lindo, irmãos, eu penso que assim, a Bíblia é algo muito lindo. A Bíblia é realmente algo tremendo. Porque... mas imagine só
Se Davi fosse escrever o livro para contar a sua história. Imagine só. Sim, irmã. Eu penso que Davi, ele queria esconder, né, o pecado dele, né, armar tudo aquilo lá para ninguém saber o pecado que ele tinha cometido. Mas como Deus não deixa nada oculto, aquilo que não venha a ser revelado, o pecado mesmo, hoje é uma lição para nós. Porque, assim, se nós cometermos um pecado achando que ninguém vai saber, isso aqui, Deus não vai deixar oculto e vai ser revelado aquilo que foi feito, aquele pecado que foi cometido. Assim eu creio. Muito bem. Mas imagine só, Davi fosse contar a sua história. O que ele ia contar? O que ele ia relatar na Bíblia? Ele ia contar essa história dele com Batseba? Ele ia pular, provavelmente. Ele ia fazer a minha biografia, ainda mais sabendo que eu sou o rei. Eu sou o rei Davi. Eu vou contar essa história? Tem necessidade. Pula isso aí. Vamos contar que eu avancei. Não tem necessidade, eu já me consertei com Deus. Pula essa história. Apaga esse passado. Eu não tenho, assim... Deixa, já paguei o preço muito caro por isso. Pula. Mas imagine só Abraão, quando ele chega no Egito, pula essa parte. O Espírito Santo, irmãos, é tremendo. A Bíblia conta o sucesso de Davi, mas conta também o seu fracasso e conta também as suas vitórias depois do seu fracasso. Não tem nada que esconder. Não precisa esconder. Nós estamos aqui em construção. Amém? Nós estamos sendo construídos a cada dia, a cada manhã. E o profeta, ele tem essa visão de Deus de ajustar as coisas. Isso mesmo. De ajustar. Não é de matar, não. Condenar uma pessoa para o inferno. Olha o que eu já vi, viu, irmãos? Impressionante. E essa lição vem assim, trazer esse parâmetro para nós. Esse parâmetro que o ministério profético e o ministério apostolado dá esta sustentação, deu a sustentação na nossa igreja, nesse edifício, e esse edifício vem crescendo, e esse ministério profético no começo foi de suma importância. Foi de suma importância. Irmãos, os profetas não tinham a Bíblia. Mas imagine você andando pelas estradas sem Bíblia e você entregar a mensagem que Deus lhe deu. Imagine só, que vida. Elias não tinha uma Bíblia. Eliseu não tinha. João Batista não tinha. Mas era uma voz que clamava no deserto. Esses homens tinham uma intimidade muito íntima com Deus. E eles abriam a boca, e era a boca de Deus falando. Hoje não, está aqui, ó. Mas os profetas que começaram, não tinham. Não tinham. Eles buscavam, era na oração, na consagração, uma vida com Deus. Mas vamos caminhar. O profeta do Antigo Testamento era uma pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta e designava a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas, ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres que para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes, e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Elias e Eliseu, a profetisa Uda, e muitos outros como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Jeremias foi o profeta que Deus chamou para uma missão muito difícil.
Quando Jeremias fala que ele era uma criança, irmãos, na verdade Jeremias tinha aproximadamente 24, 25 anos. Ele era um menininho, não. Ele era já um jovem. Muito bem. O irmão José Costa está em Boston, aluno da IBD. Ele ligou aqui para a nossa igreja e manda saudação a todos os irmãos aqui da IBD. Quantos querem mandar um abraço, uma saudação ao irmão José Costa? Digam amém. Amém. Deus abençoe, irmão José Costa. É um prazer muito grande tê-lo conosco, conectado. Então, Deus levantou profetas, Deus levantou profetisa para esse importante ministério. O ofício, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos, advertências divinas, a expressão como veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Eram fórmulas usuais para os profetas começar a mensagem divina. Símbolos e visões também eram forma de Deus falar através dos profetas e do seu povo. No primeiro momento, o profeta exercia o importante papel de conselheiro no palácio real, Natã, como disse aos irmãos. Após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente com as prepotências da nobreza e discriminação dos sacerdotes e da injustiça social. Isso aqui também já comentamos com os irmãos, já de antemão. Então, disse aos irmãos que esses profetas, irmãos, eles profetizavam. Eu penso que, irmãos, imaginem, eu penso que tudo aquilo que João escreveu, tudo não, uma parte que João escreveu, ele disse, eu vi um animal como um bicho. Eu penso que ele escreveu, irmãos, e não sabia exatamente o que era. Daniel teve visões impressionantes. E esses homens viveram, escreveram algo que no seu tempo... Se você for pegar o livro do Apocalipse, irmãos, e ver aquilo que João viu, são coisas impressionantes. Mas Jesus disse, João, o que você está vendo, escreve. No seu tempo eles não entenderam. Mas hoje nós estamos entendendo. Deus tinha um plano. Deus tem um plano com a sua igreja. Então esses homens viveram numa época em que eles escreviam e eles falavam, era a boca de Deus. Então eles diziam, e veio a mim a palavra do Senhor. Tem uma palavra que Ezequiel, ele vai profetizar, e Deus manda ele pesar cabelo. Vai lá, pesa um bocado de cabelo na balança. Mas imagine só, Deus mandar você pesar um pouco de cabelo, e depois espalhar esse cabelo para o ar. Mas tem coisas que, assim, difícil de entender, mas esses homens obedeciam a palavra do Senhor. Eles faziam exatamente aquilo que Deus mandava. O profetismo, de acordo com o dicionário teológico Caped, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar a injustiça social, proclamar o dia do Senhor, reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Também já comentei isso com os irmãos. A importância do termo profeta em um Novo Testamento. Vamos para esse ponto. Como já vimos em Efésios 4 e 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4 e 11.
o profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja no primeiro século. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo. Ele era um profeta? Era. Quem consegue citar um versículo que Paulo era um profeta? Mais um. E lá em Antioquia foram levantados os profetas Barnabé e Paulo. Aquele versículo também podemos ajudar. O que eu recebi do Senhor? 11:23. O que eu recebi do Senhor é o que vos ensinei. Ele era um profeta, irmãos. Ele era um profeta. A igreja do Senhor Jesus foi fundamentada nestes homens. Faziam parte desta base. Faziam parte desta base. Agora, a Bíblia nos fala do profeta Ágabo. Eu citei aqui já, numa das escolas, nós passamos por aqui sobre esse assunto, que ele realizou, assim, ele pronunciou 2 palavras em tempos diferentes a respeito de uma seca na Judéia. E depois o profeta Ágabo, ele profetizou que Paulo subiria para Jerusalém e pegou as cintas de Paulo e colocou nos seus pés e disse: olha, assim farão com você os gentios quando você chegar em Jerusalém. Eles vão te pegar. E ele era a Bíblia chama de profeta Ágabo. Ele profetizou assim, algo que iria acontecer. Algo que ia acontecer. Agora eu diria aos irmãos, este profeta, que esse ministério de profeta que durou até João, continua até hoje? Não, não continua. Porém, esse dom ministerial de profeta, Deus deu à igreja. Deus deu à igreja. A igreja do Senhor Jesus precisa deste dom. Precisa deste dom. Nós aprendemos domingo passado que o apostolado, os 12, as vagas tinham sido preenchidas. Porém, Deus levanta apóstolos. Não mais para fazer parte do grupo de 12, mas o Espírito Santo levanta ministério de apóstolos para estar iniciando o trabalho, fazendo a diferença no século 21. Também os fundamentos proféticos da igreja primitiva, esses homens exerceram um papel de suma importância. Diferenciados, homens diferenciados, que lançaram os fundamentos da igreja, desse edifício. Porém, esse ministério, nos nossos dias, é de suma importância. Agora, o que nós precisamos identificar se realmente esse ministério é de um profeta verdadeiro. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Eu aprendi assim, se eu recebo uma profecia, eu não tenho que ficar murmurando. Eu espero no Senhor. Se acontecer, então foi realmente uma profecia. Se não aconteceu, porque foi da pessoa. Perfeito. Porque, irmãos, o diabo é um imitador das coisas de Deus. Deus lança apóstolo, o diabo lança o falso apóstolo. Deus levanta o ministério profético.
o diabo levanta o falso profeta. De que forma? Os irmãos verem aí pelos postes, pelas ruas, as pessoas, o diabo tem os seus instrumentos para lançar aquelas pedras, tarô e tantas coisas mais, que são os seus falsos profetas que vêm aí profetizar na vida das pessoas e também dizer o passado, futuro, aquela coisa toda. Eu me entendo assim, quando Deus usa uma pessoa para falar com alguém que é de importância, necessidade, que está vendo que aquela pessoa está precisando de ajuda mesmo, que a profecia ajuda a pessoa que está precisando, que Deus está sabendo que a única solução dela é a profecia para despertar ela naquela hora. Então, Deus fala várias vezes que a mesma pessoa mostrou a mesma história, que Deus mostra assim claramente aquilo, mostra a casa que você tem que ir, e ele não fala uma besteira, ele fica persistindo com você até que você vai fazer aquilo que ele quer que faz. Se ele confia em você e está confiando em você e pôs aquela crente em você que você tem que fazer aquilo, não aquilo que você quer, perfeito. Você vai fazer. Quando eu falo as coisas, eu falo com experiência própria. Você vê que é difícil eu falar uma coisa aqui na igreja, porque Deus não é negócio, que sonho, você está tendo sonho. Você sonha uma vez, aí você pede a Deus a confirmação. Deus, Jesus, se tu mesmo falou, pai, eu quero a confirmação. Deus revela 3 meses em seguida, ou até um ano. Você vai pegando aquela coisa, Deus vai confirmando, aí você tem certeza que é Deus que falou. Se não confirmar aquilo, sonha tudo. Que Deus mostra, Deus revela e mostra direitinho. Aí você fala assim, verdadeiramente é Deus que mostrou, que Ele mostra desde a primeira. Aí então você tem certeza, você tem a convicção que é Deus que mandou. Porque uma época, Deus tinha me mandado falar para uma pessoa, e Deus falou muitas vezes comigo, e eu ficava assim, que a minha comunicação com Deus é essa. Jesus, eu não tenho estudo, e eu sou a pessoa mais pequena desta igreja. E a pessoa que Deus estava mandando falar era presbítero, isso que era meu temor. Falei assim, é presbítero, como é que eu vou falar, chegar e falar? E eu levei, acho que bem... Quase 3 meses naquela agonia, de noite, Deus punha a cobra atrás de mim, aquelas cobras, eu atravessando aquele rio cheio, aquele rio que tinha largura, que sumia, aquele rio azul. Estava tão branco que estava azul, um rio que não tinha largura, e eu ia entrar naquele rio, aquela cobra ia atrás, aquela cobra grossura de um poste, para me engolir, e eu pelejando, fugir daquela cobra. A última vez, eu pensei, não, Jesus, eu vou fazer a tua obra. Depois de uma sexta passada, tinha consagração na igreja, e eu vim na consagração, saí da consagração, fui na casa dessa pessoa. Eu não vou falar o nome da pessoa, que é coisa de ex, né? Aí eu fui, cheguei na casa, convidei uma amiga minha que está na consagração, e eu fui com ela, e um diácono. Cheguei lá, que Deus me mostrava e falava comigo, tem que falar com o casal. E às vezes que eu ia, outra vez, cheguei e estava dormindo, e Deus falava comigo com o casal. Esse dia eu consegui pegar os dois, e cheguei, não falei nada, só falei assim, eu vim aqui para a gente orar. Eu falei isso, eu sabia que o negócio é sério, que Deus tinha me mostrado, era muito sério. Falei assim, vim aqui para a gente orar. Quando começou a orar, ali Deus tomou conta daquela casa, e eles começaram a chorar, os dois começaram, foi um pranto de choro só, e aquilo na minha hora, eu com o olho fechado, todo mundo com o olho fechado, e eu vi aquela cortina caiu de cima a baixo, assim, aquela cortina caiu de cima a baixo, e aquilo carariou, que estava aquele estudando qualquer coisa. E a obra de Deus se ofereceu fazer uma palavra, mas Deus falou duramente naquela casa. Era proibido, estava planejado para separar, que já estava com o plano de separação. E quando era o último dia, Deus me preparou, a obra de Deus foi feita. Então, quando Deus tem uma coisa para fazer, eu não precisa fazer isso, você vai lá e faz aquilo, ninguém fica sabendo. Até hoje ninguém sabe disso. E quando Deus manda, eu vou e faço a obra de Deus. Então, mas tem que ter a confirmação, que Deus confirma. Na hora Deus confirmou, aí todo mundo foi abraçar, foi uma alegria. E essa pessoa hoje faz parte da capelaria da igreja, é uma bênção. Aí eu fico pensando assim, imagina se eu não fosse fazer a obra de Deus. Essa pessoa estava na rua, às vezes estava até morta. Hoje a família toda é crente, faz parte da capelaria, está trabalhando na obra de Deus, está sendo uma bênção. Então, quando Deus manda, você tem que ter a convicção que é Deus que mandou. Amém. O ofício do profeta neotestamentário, seu ministério no Novo Testamento não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si.
Não, de acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme nos instrui na Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista a demonstração, exortação, ânimo e consolação, edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual dentre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Marcos, eu queria só dar uma palavra sobre a questão que a irmã Heloísa levantou, sobre a questão das consequências do falar e do se calar. Sim. Se Deus, com clareza, com insistência, cobra de uma pessoa que ela tome uma providência, seja avisando ao ministério, seja falando diretamente com a pessoa, e essa pessoa se omite, pode haver consequência para ela. Ela até citou o caso de enfermidade e da pessoa se mostrar rebelde naquilo que Deus está falando com ela para falar. Eu creio que possa até acontecer isso, né? Porque, se for tomar no Velho Testamento, Deus fala assim, eu te mandei falar e você não falou, o sangue daquela pessoa vai cair sobre você. Isso aí era um ministério profético com unção. Agora, quanto à questão do profeta, o objetivo do profeta é restaurar, é trazer para perto, é para tirar a idolatria, para trazer o povo, porque o homem de Deus, o profeta é um homem de Deus. O objetivo dele é salvar, é construir, não é destruir. Se ele chega a um ponto de falar mais duramente com alguém, ou com uma igreja, ou com um povo, é porque ele já esgotou todo o recurso da brandura, porque quando, por exemplo, Jesus estava conversando com os fariseus, ele falou, vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, fazem assim, por que vocês não fazem assim? E chega uma hora que ele rasga o verbo e diz, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. Então, não significa que o profeta nunca possa falar duro. Eliseu falou para Geazi, depois que Geazi foi lá no Naamã buscar as capas, buscar os presentes, e falou, a lepra vai ficar aí sobre ti. Jeremias e Ezequiel disseram, tu estás profetizando falsidade, tu morrerás dentro deste ano, tu morrerás. 2 meses depois, o freguês morreu. O outro profeta, que é Ezequiel, falou, tu morrerás neste dia. O sujeito morreu naquele dia. Então, o objetivo do profeta é matar? Não. O objetivo do profeta é trazer para perto de Deus. Mas já que a pessoa se mostra reincidente, teimosa, cabeçuda e não quer se corrigir, ela tem que ser desmascarada, o pecado dela tem que ser trazido à tona para que a igreja seja edificada e a pessoa veja o seguinte, você está brincando com fogo, você vai se queimar. Porque tem gente que não valoriza a palavra de um homem de Deus, de um profeta de Deus, e vai empurrando, E é como se na escola, né? Eu não estudo e passo de ano, né? O esquema desse jeito mesmo. Me manda para a direção, a diretora conversa comigo e fica do mesmo tamanho. Então, aquele tipo de brincadeira com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus, elas são muito mais sérias do que a gente possa imaginar. E um pastor, por exemplo, que ele tem a responsabilidade de uma congregação, em que Deus manda ele falar coisa que precisa ser falado, se ele não falar, Deus vai apertando com ele. Se ele insistir em não tomar as providências para ajudar aquela congregação, Deus pode agir mais duramente com ele. Assim, quando nós abordamos esse assunto, é que a gente já viu pessoas, já de início, de abordar de uma forma... É outra coisa. Já... parecendo um meio macumbeirinho. Quer destruir. Já que cheio aquela visão de destruição. Isso não cabe. Agora, Deus
é longânimo. Deus é longânimo. Mas tem medida também. E às vezes eu penso que a longanimidade de Deus é assim, eu não consigo entender, viu, irmãos? E não vou entender nunca. A longanimidade de Deus, ele é muito grande. Ela diz que, como o Oriente e o Ocidente, quinta-feira nós ouvimos uma mensagem aqui poderosa. Os irmãos assistem, não sei se já está na internet, o pastor Davi, ele pregou uma mensagem aqui pelo Espírito Santo sobre os pensamentos de Deus a nosso respeito. Às vezes a gente pensa tanta coisa e Deus está pensando tão diferente ao nosso respeito. Irmãos, se Manassés vivesse nos dias de hoje, eu diria que os irmãos, a penitenciária desse Brasil não deixava ele viver. Um bruxo de uma envergadura sem igual. Um homem que ensinou Israel a matar os seus filhos. Ele e Israel. Consultou todo tipo de bruxaria. Um agoureiro. Um homem terrível. Terrível. A Bíblia diz que não houve um rei pior do que Manassés. Não houve, irmão. A biografia de Manassés, se terminar lá onde ele começa a sua vida assim de reconciliação com Deus, a gente diria assim, esse homem aqui, ele mora no inferno, do lado de Lucifer. É um homem terrível. A Bíblia diz que as ruas de Jerusalém corria sangue. Quantas crianças foram mortas? E ele teve um pai maravilhoso. Ezequias chegou ao ponto de dizer ao rei Isaías, olha, eu fui fiel ao Senhor. Deixa eu viver mais um pouco. Fale com Deus. Olha o pai que ele teve. Não obstante, nasce um menino que transforma Israel num mar de lama, de sangue terrível, pior que as demais nações. Agora, irmãos, este homem ficou 1 ano fazendo isso? Não. 5 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Matando criança e fazendo o que ele queria, consultando todo tipo de bruxaria. Era um feiticeiro de primeira categoria. Rei de Israel. 50 anos fazendo mal. Irmãos, tem que ter paciência. Muita paciência. Matando gente, destruindo famílias, fazendo tudo errado, levantando altar a todo tipo de deuses, tanto nos que via no céu, estrela, sol, lua, consultava todo tipo de cartomante, transformou Israel numa verdadeira bruxaria e feitiçaria. E Deus paciente. E aí o que acontece, irmãos? Deus disse, sabe uma coisa? Eu vou pegar esse homem e vou prender ele. Eu vou levar ele para o calabouço. E Manassés vai para o calabouço. E lá no calabouço, ele preso, naquela masmorra, num lugar, quem sabe, escuro, ele ali diz, sabe uma coisa? Eu vou me voltar ao Deus dos meus pais. Porque ele não conhecia o Deus. Disse, o Deus dos meus pais. E eu vou falar com este Deus. Eu acho que alguém disse, Deus, está chegando uma voz lá da masmorra, aonde Manassés está preso. E Deus disse o quê? Deus, me perdoa. Não, está perdoado. A vara que estava açoitando Manassés, agora está o quê? Ele retira a vara e diz, Manassés, eu tenho um plano com você. O meu plano com você é mais alto. Eu vou tirar você dessa masmorra, mas eu não vou colocar você no semiaberto, não. Eu não vou colocar você no semiaberto. Eu não vou te restaurar assim, vamos ver se você... Não, irmão. Deus tirou Manassés da masmorra e colocou ele, sabe aonde? No trono de novo. Ah, irmão. É muito para mim, viu, irmão?
É muito. Então, esse negócio de você estar julgando alguém. E porque tem gente, irmãos, que já está assinando a vida do seu irmão e dizendo, olha, você já está no inferno. Ministério profético sentenciar o outro do inferno e céu. Ele é um tipo assim, ele fica na fila. Vem você. Ah, pelo que você fez, não tem mais jeito não. Então tem alguém que está assim. Então aquela mensagem de quinta-feira, assim eu comecei a pensar na grandeza desse Deus. Irmãos, Deus é diferente. Deus é diferente. Ele vai trabalhando na vida da pessoa, vai trabalhando, no sentido de restaurar o homem. Porque quem fez o homem não foi um outro homem. Quem fez o homem foi Deus. Ele sabe o seu valor. Ele sabe que o diabo quer te arrastar você para o inferno. Mas Deus está te olhando dizendo, eu quero trazer você perto de mim. Basta você se humilhar e se arrepender, está pronto, irmão. Está pronto. Mudou a vida. Mas tem gente que continua com o peso nas costas de A, e B e C, a vida inteira. Se Jesus te perdoou, meu irmão, você está perdoado. Amém? Lá, nos registros em Roma, fala que aquele prisioneiro que estava do lado de Jesus morreu e foi sentenciado à morte pelos seus delitos. Só que um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Agora você vai me dizer o quê? Jesus disse, você vai comigo hoje para o paraíso. Mas você está saindo condenado à morte por tudo que você fez. Você está sendo condenado à morte pelo que você fez. Mas eles vão te matar. Só que depois que você morreu, eu que cuido. É eu que vou levar você para o céu. Eles podem fazer o que quiser. Você se arrependeu, você está restaurado. Você está restaurado. Então, existem áreas, irmãos, da nossa vida, do nosso irmão, da nossa igreja, que nós não podemos levar. Você não foi chamado para julgar a vida do seu irmão. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser mais uma pedra nesse edifício que está sendo construído, que eu penso, irmãos, que já está em fase de acabamento. Não resta mais nada, irmãos. As pedras, os fundamentos foram lançados. Quando esses homens não tinham Bíblia, foram usados por Deus para lançar esse fundamento. E a pedra principal, disse aos irmãos, não é Pedro. Roma diz que é Pedro, não é Pedro. Essa pedra principal é Jesus. E esses apóstolos e profetas lançaram esse fundamento. E esse fundamento foi crescendo. E hoje esse edifício, irmãos, está em fase de conclusão. Conclusão. E você é essa pedra. Então o crente ele foi chamado para fazer parte de uma construção, de um edifício. Paulo fala muito a respeito disso aqui, irmão, sobre construção, sobre edifício, mas o diabo tem conseguido chavear alguns cristãos, alguns crentes, irmãos, que em vez de ele entender a sua chamada para o evangelho, o diabo faz com que ele fique olhando para a direita e para a esquerda e perde o foco. Pensa num campo de batalha, em uma guerra, e de repente alguém é alvejado. O que o soldado faz? Está aqui o capitão, ele podia falar com muita propriedade sobre esse assunto. Quando alguém é alvejado, o que o outro soldado faz? Põe nas costas. Vamos tentar socorrê-lo. Mas o diabo tem dado uma visão para muitos irmãos, que quando alguém é alvejado, vai lá e pisa em cima. Vamos pisar em cima dele. Isso aqui não tem mais chance, não. Ele não vigiou. Então vamos pisar em cima para os inimigos virem pegar e levar embora. Irmãos, essa não é a chamada da igreja. Então nós temos aqui um assunto aqui, que, como disse aos irmãos, que Paulo, ainda confirmando as palavras que o pastor Paulo falou,
Paulo falou numa defesa de um homem que estava prejudicando o seu discurso, e Paulo deu uma palavra de ordem para ele. Não foi? E ele ficou o quê? Cego. Por um tempo. Mas o homem, irmãos, estava criando problema. Estava trazendo um conflito ali, dificultando a defesa de Paulo. E desfazendo, e insultando. Paulo disse, olha aqui, ó. Você vai ficar cego por um tempo. Olha que Paulo foi muito bom, hein? Como é que ele chamou ele? Filho de quê? Filho do diabo. E Paulo disse, se Paulo foi muito brando, viu? Porque se Paulo disse, você vai ficar cego para sempre, ficava. Então, são momentos assim, de necessidade. O que eu quero trazer para os irmãos hoje, como um pilar desse assunto, é que você deve ter esta visão construtiva na igreja. Construtiva. O que você pode fazer para construir, ajudar o seu irmão? O que você pode fazer? E sabe o que vai acontecer? Lá no céu, você vai ser visto diferente. Jesus, um dia, irmãos, chamou os seus discípulos e disse, olha, eu não quero que vocês fiquem brigando. Eu não quero que vocês fiquem brigando. Eu não quero que vocês fiquem nesse clima de contenda. Eu não quero. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Eu quero que vocês se perdoem uns aos outros. Eu não quero que vocês tenham esse propósito de briga, de contenda. Não é este o foco do cristianismo. Eu não vim trazer isso. Eu quero que vocês se unam e façam a minha obra. Irmãos, esse é o desejo de Jesus, que nós nos unamos para fazer a obra. As indiferenças, irmãos, vão ter. Os irmãos pensam que para conviver com Pedro era fácil? Não era fácil, irmão. Ele era sanguíneo. Mas João, que era um menino amoroso, andavam juntos os dois. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, quando derramado no nosso coração, as indiferenças desaparecem. Então, quando você começar a sentir assim, com vontade de pisar no dedinho do seu irmão, só não pisa no meu não, que o meu está doendo. Dá uma pisadinha assim, você fala, sabe uma coisa? Eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando jejuar mais. Eu não estou com aquele propósito que Deus estabeleceu. Eu vim unir uma família na terra. Meu irmão, ajude o seu irmão. Então aqui fala que a simplicidade e a arrogância identifica quem são os profetas. Identifica. Alguns pastores e pregadores gostam muito do termo profeta e gostam mais ainda de usá-lo para si, para terem direitos de falar o que querem, de forma arrogante, voz profética. Via de regra, quando alguém alega ter a voz profética, fico atemorizado, pois sei que vem o impropérito contra as pessoas. É uma postura arrogante de quem emite conceito sobre a vida alheia com muita facilidade. Esse tipo de conceito, o que eu li aqui, irmãos, não está na revista. É algo que eu trouxe paralelo. Não é raro, descuidando da sua vida pessoal, quando você começa, irmãos, partir para a arrogância e dizer que você é um profeta e que você é isso, aquilo, você sai da simplicidade de Cristo. Você sai do foco. E a carne começa a se aflorar. E você começa a massagear o seu ego, que você é um profeta. E que você é isso, e que você agora está aqui com uma rédea na mão para dizer quem vive e quem morre. Não é este, irmãos, o foco. Jesus disse que para nós termos muito cuidado, em Mateus 7, 15 a 20, Jesus pede para que nós acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Olha aí, irmão. Jesus disse, olha, vocês precisam tomar muito cuidado, porque eles vão se infiltrar no meio do rebanho como ovelhas, com um jeitinho de ovelha,
com característica de ovelha, com postura de ovelha, andar de ovelha. Tudo é uma ovelha, mas dentro dele é um lobo. Ele quer destruir o rebanho. Quando você vê alguém, irmãos, com intenção de destruição, é lobo. É lobo. Eu disse, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eles vão se infiltrar, trazendo consequências danosas ao rebanho. E vou dizer uma coisa aos irmãos, eu nunca vi um lobo perdoar uma ovelha. Eu nunca vi um lobo perdoar. Ele não perdoa, irmãos. Ele não perdoa. Ele vai para cima. Ele vai para cima. Então, depois Jesus fala, usando outros símbolos, dizendo assim, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, assim toda árvore que produz bons frutos. Aqui, irmãos, Jesus está falando, sabe do quê? Do caráter. Do caráter do profeta. Aquele ali tem um dom ministerial de profeta, tem? Ah, tá bom. Vamos entender, vamos. Porque quando Jesus fala de frutos, Jesus está falando de coisa demorada. Uma árvore não dá fruto no dia seguinte. Ela solta as folhas, as flores, e depois vem o fruto. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam assim lidar com o fator tempo. Analisa o caráter desse profeta. Dá uma olhadinha. Não precisa muito, irmão. Não precisa muito. Levante os seus olhos e olha. Nós não podemos ir para os dois extremos. Profetizou, não aceito nada. Profetizou, aceito tudo. Isso é perigoso, irmão. Então Jesus disse, olha, leva uma vida com cuidado. Muito cuidado. Há crentes que, infelizmente, eu estou falando aqui pela internet, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo. Há crentes que segunda-feira ele vai atrás de um profeta. É um culto do profeta. Na terça-feira é outra igreja, culto do profeta. Ele vai para uma outra igreja. Na quarta-feira tem um culto de profeta à tarde. Na quinta-noite é na outra igreja. E ele passa a semana inteira indo atrás de profeta. E meu irmão, muito cuidado, a sua vida tem que ser regida pela palavra do Senhor. Muito cuidado com esta vida correndo atrás de profeta. Você vai ficar confuso. Muito confuso. Doente espiritualmente. Sem ter um poder de decisão na sua vida. Você não vai conseguir mais decidir à esquerda ou à direita. Vai vir um conflito muito grande na sua cabeça. Esses dons ministeriais de profeta, hoje na igreja, são dons que se afloram na vida de um apóstolo, de um homem de Deus, de uma forma esporádica. Pegar o telefone e ligar para a casa do irmão profeta, isso não pode se acontecer. E vou dizer aos irmãos, para que uma pessoa tenha esse dom ministerial de profeta, hoje, não se difere dos dias apostólicos. São homens que viviam de forma piamente, irmão. Que tinham uma comunhão com Deus, algo tremendo. Você vai puxar assim, um histórico de certas pessoas que se dizem profeta, meu irmão, no começo do século, esqueci a palavra, depois posso trazer aos irmãos, um grupo de irmãos, no começo do século, já usou alguns princípios para identificar profetas, ministério de profetas. Se chamasse essa pessoa e essa pessoa cobrasse para pregar, estava fora. Não queria.
E se essa pessoa viesse na igreja e ficasse 3 dias ali, comendo e bebendo e folgando, não servia. Não servia. Era um princípio que eles estabeleceram. Hoje, há pessoas que se dizem profeta, para pregar em certas igrejas, o cachê, irmãos, é lá em cima. Há pessoas que só profetizam, irmãos, para quem tem dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, nós precisamos nos acautelar. Se vai visitar a casa de uma irmã, e essa irmã é pobrezinha, a pessoa não tem tempo. Não me falta tempo, não vai dar para mim lá. Mas vamos na casa da irmã fulana de tal, lá eu tenho tempo. Porque eu vou profetizar e vai ter algum dividendo. Meu irmão, está no momento de você acordar e observar a palavra de Deus e dizer: Senhor, me guarde destas coisas. Você precisa, meu irmão, se identificar que a Bíblia vai dando uma pista para você, em quem você vai colocar os seus ouvidos para você ouvir, e quem você vai colocar dentro da sua casa para profetizar. Quem você vai emprestar os seus ouvidos para receber profecia? Esses homens viviam, irmãos, de uma forma muito diferenciada. Quem lhe dava o sustento para eles era Deus. Deus cuidava. Elias levantou como profeta e enfrentou um rei, uma nação. Ele não estava preocupado se ia ter água, se não ia ter água, se ia ter que comer, se não ia ter. Ele estava preocupado com a palavra de Deus. Ele era uma voz de Deus. E há muitos hoje que se intitulam um profeta, que estão pensando somente no seu bolso e causando um estrago na igreja. E outros começam a profetizar na igreja, dizer: meus irmãos, eu vou parar de profetizar agora porque o tempo acabou. Que é isso, irmão? Não dá mais tempo? Não dá. Não dá. Deus não está ligado ao tempo. Quando Ele quer falar, Ele fala. E há outros que vão pregar e dizem: eu vou falar, Jesus, espera só um pouquinho. Que isso, irmão? Não, irmão. Nós não podemos, irmãos, mas assim, conviver com essas coisas e achar que isso é certo. Pedro não vivia desta forma. Paulo não tinha essa postura. Os homens que lançaram os fundamentos não tinham essa postura. E nós não podemos fugir, irmãos, da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Então, Jesus disse: acautelai-vos. Dê uma olhada nos frutos. Qual o fruto que essas pessoas estão produzindo? Dá uma olhada no seu coração. E quando a irmã disse foi muito bom, quando você receber uma profecia, não saia dizendo mal da pessoa, não saia falando, não. Aguarde em silêncio. Vê se vai cumprir. Quando meu tio ficou 30 dias internado aqui no Hospital Veracruz, quantas profecias que ele não ia morrer. Quantas profecias que chegavam lá e diziam: ele não vai morrer. Depois de 30 dias, ele estava sendo sepultado. Profecias vazias que não se cumprem, irmão. Quando Deus nunca falou. E a gente que fica alimentando essas conversas, quando Deus não falou. Irmãos, quando Deus fala, não tem mais. Quando Deus fala, pode sair de baixo. Vai acontecer. Então você não precisa ficar preocupado. Há coisas que você já pega logo de cara, você identifica. Não vai acontecer. Porque o homem está falando. A gente estava orando ali. O culto era ali embaixo, no salão, no refeitório, onde está a escola dominical. E aqui estava arrumando coisa aqui na igreja. E nós tínhamos um culto lá e veio uma cantora de fora.
que me falhou o nome dela agora, e nem que eu lembrasse não ia falar o nome. Essa cantora, ela cantou e tudo, depois que ela cantou, parece que não foi engano, esse dia ela até pregou também, ela profetizou para o pastor Sebastião que Deus tinha curado dele, que ele não ia morrer. Você sabe que essa mensagem está na minha mente até hoje. Como é que fulano fala uma coisa que Deus não confia, que se fosse, isso estava confirmado. Não, mas tira do coração. Não levou tempo nenhum, o pastor foi internado, não levou dia nenhum, e nós ficamos sem ele. Agora, dá para você crer numa coisa dessa? Não. Tira Cantora do coração. querendo ganhar a bope. Tira do coração, tira essas coisas do coração. Eu disse essa semana, irmãos, a sua mente é como uma esponja. Já viu uma esponja de cozinha? A sua mente é como uma esponja. Quando ela está sequinha, põe debaixo da torneira, demora um pouquinho, ela até encharcar, para a água começar a vazar. A nossa mente é como uma esponja. Irmãos, não perca tempo com coisa que não... Tira da mente. A sua mente precisa estar preparada para receber boas coisas. Boas coisas. Coisas que vai lhe agregar algo benéfico para a sua vida. Não ponha na sua mente coisa que não existe. Coisa que não é verdadeiro. Coisa que é fictício. Coisa que nunca aconteceu. Coisa que não existe, irmãos. Eu não vou pôr na minha mente. Eu não sou um pouco radical em algumas coisas, mas vocês não precisam me acompanhar. O último filme que eu assisti vocês vão ver que eu sou velhinho já. É Indiana Jones. Destruição do Templo. É o último filme que eu assisti. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero colocar na minha mente coisa que não existe. Vai me faltar lugar para me colocar a palavra de Deus. Vou carregar o meu HD com coisa que não existe. Eu penso assim, respeito a sua posição, mas eu preciso preencher a minha mente com as coisas de Deus. Porque eu preciso puxar do meu HD numa hora importante na minha vida. E se tiver carregado de muitas coisas que não têm sentido, eu penso que vai faltar. Ainda sobre o falso profeta. Vamos para a nossa revista, estamos concluindo. Apesar de falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. E isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra, assim diz o Senhor. John Bevere diz que o falso profeta são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito, mediante o Evangelho, lhe fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixa conduzir por eles. Está falando de Jesus? Está falando de Jesus. Cuidado. Aí ele está falando o nome de Deus. Está falando o nome de Deus? Cuidado. Mas ele leu a Bíblia. Cuidado. Mas operou milagres. Cuidado. Cuidado com o que chega. Irmãos, quando o pregador ele visa enaltecer a si mesmo, cuidado. Porque o Espírito Santo glorifica quem? A Deus. O Filho. Então, quando a pessoa chega e começa a mostrar o seu eu, cuidado. Cuidado. Porque uma palavra, irmãos, pode mudar a sua vida. E você se apegar nesta palavra e lhe causar um estrago muito grande. Quero fazer minhas palavras do pastor Paulo numa reunião de obreiro. Ele disse: irmãos, muito cuidado com quem você dá o microfone da sua igreja.
Porque eu dei o microfone de uma igreja que eu dirigi em São Paulo para uma pessoa. Depois de 1 ano, eu ainda estava perdendo famílias na igreja. 1 ano. Tinha famílias saindo da igreja. Tudo porque aquele culto, aquele pregador usou do microfone e disse coisas que causou um desastre na igreja. Tremendo, irmãos. E se Jesus mandou a gente tomar cuidado, é porque ele sabia o que estava dizendo. Muito cuidado. Muito cuidado com o que você ouve. Muito cuidado com o que você põe, que você liga o rádio. Muito cuidado com os programas de televisão. São programas de televisão evangélico. Muito cuidado. O que você vem se alimentando. Tome cuidado. Tome cuidado quando você vai em outra igreja. Agora eu vou visitar uma outra igreja. Irmãos, eu prefiro ficar com o conselho do apóstolo Paulo. Não deixando a vossa congregação, como alguns fazem. Eu não tenho tempo, irmãos, para vir na minha igreja todos os dias, que tem os cultos públicos aqui, eu não tenho tempo, em virtude de trabalho e outras coisas. E se eu não tenho tempo para vir na minha igreja, nos cultos, como que eu vou ter tempo para ir na igreja de alguém que eu não conheço? Eu não sei quem que é esse pastor, eu não conheço a vida dele, eu não sei da sua origem, não sei da sua história. Como é que eu vou me alimentar ali? Como é que você vai deixar alguém ministrar sobre a sua vida, colocar a mão sobre a sua cabeça, se você não conhece essa pessoa? Será que ele preparou um pasto verdejante? Será que ele tem um compromisso com Deus e com o Evangelho? Ou se está compromissado somente com o seu dinheiro? Uma vez eu ouvi alguém dizer, né, venha para a igreja, não precisa trazer a Bíblia. Só traga a sua carteira, que nós vamos ungir sua carteira. Como é que uma pessoa dessa, irmão, sai da igreja e vai ser ministrado por alguém em outra igreja que está pensando somente naquilo que você pode oferecer para ele, que é o dinheiro? Não pode, meu irmão. Não pode, muito cuidado. Não se iluda com muita gente. Lá tem muita gente, então eles estão certos. Jesus disse, porfiai e entrai pela porta estreita. Porque espaçoso é o caminho, e muitos entram por ela. Mas é o caminho da perdição. Sobre essa questão do microfone, eu creio o seguinte, que o pastor da igreja pode fugir da etiqueta, pode fugir da chamada boa educação, mas aqui, por exemplo, o pastor Flauzelino, se vier uma pessoa de fora e começar a falar certas coisas, disparates, totalmente fora, eu creio que ele tem autoridade para poder pedir o microfone do irmão, pedir para ele sentar, porque eu acho que nesse caso lá que houve, que você falou, o pastor, ele sendo o responsável do campo, ele podia ter, antes, talvez, se ele pedisse o microfone e ficasse feio, ficasse constrangedor, mas talvez ele ficasse feito como o Paulo fez com Pedro, quando chamou a atenção de Pedro na cara, porque foi uma situação que Paulo não podia deixar para a semana que vem, nem para o mês que vem. Tinha que ser na hora. Tem coisa que tem que ser na hora. Porque talvez se ele tivesse feito, pedido o microfone, como presidente, como alguém que está à frente, que tem autoridade, porque o ministério é responsabilidade dele, talvez ele perdesse só, por 6 meses ele perdesse gente. Mas como o negócio foi até o fim, ele perdeu por 1 ano. E se a coisa rendesse mais, podia perder por 2 anos. Então, eu creio o seguinte, que quem está à frente de um rebanho, ele, por mais amor que ele tenha, a pessoa que começou a falar o disparate, que está trazendo o problema para a igreja, né, eu creio que ele teria condição de falar, olha, me dá o microfone aqui, sim, né, interromper a palavra. Agora, o que falta, às vezes,
é que o pai, às vezes, se omite com o filho, porque ele não tem bem certeza do que o filho está fazendo coisa errada, ele está na dúvida, então ele tem que deixar para depois. Mas, quando há certeza de que o mal está se instalando ali naquela hora, é naquela hora, mesmo que alguém, olha, o pastor foi grosso, foi mal educado, tomou o microfone do outro, mas se ele deixa, o estrago é maior. É maior. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela deve estar preocupada com isso aqui, ó, com a palavra. Isso aqui é a preocupação da igreja, em ministrar a palavra, em você receber a palavra. Igreja que visa outra coisa, status, fama, poder, glória, competição de carro, de barco. Aqui, irmãos, não é lugar de a pessoa se enriquecer. Viver do evangelho não é lugar de ficar rico. Se você quiser ficar rico, não é aqui. Não é aqui. Existe, irmãos, um espaço muito grande para a pessoa ficar rico. Ser um empresário bem-sucedido, vai ganhar o seu dinheiro, ficar rico. Agora, viver do dízimo e das ofertas e comprar mansões, aviões e tantas coisas mais, à custa das ofertas de dízimo, é algo muito forte. É muito forte. O foco dessa igreja não está comprometido com o reino, com a palavra. Não, não está. Então você deve tomar muito cuidado, receba a palavra genuína, receba a palavra do Senhor. Jesus disse que nós seríamos assim, não bem recebido. Estamos vivendo nessa época. Essa aqui é uma mensagem que muita gente odeia. Muita gente odeia esse tipo de palavra que está sendo ministrada aqui hoje. Mas esta é a palavra genuína do Evangelho. Genuína. Sem nenhum interesse, visando apenas o seu crescimento espiritual e para você se acautelar do engano. Do engano. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão, ao longo desse trimestre, sair diferente, viu, irmãos? Amém. Sair diferente e pensar diferente, ter atitudes diferentes. E o profeta profetizou, não fale nada do profeta, deixa ele quietinho, deixa os dias se passarem. Não aconteceu? Não. Fique quieto, irmão. Fique quieto. Ore para esse irmão, para essa irmã que profetizou e não aconteceu, para ele crescer, para ele ter uma escola como esta, para depois ele não sair dizendo coisas que não vai acontecer, para ele se mudar de vida. Este deve ser o pensamento cristão, de ajudar o seu irmão, mesmo nesse estado. Amém? Isso é lindo, viu, irmãos? Comece a pensar assim, diferente, e vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para os seus negócios. Deus vai ver uma base na sua vida diferente, você está pensando diferente, atitudes diferentes, e você vai ver como você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Você vai crescer, se você pensar assim. Amém? Deus vai ver um lastro muito grande. Diz que eu vou construir algo maior. Porque Ele já pensa diferente, tem atitudes diferentes. Então você vai crescer para a glória do Senhor. Amém?